Oh, aleluia! O fundo musical, a nossa irmã Sara que está tocando aí, né? Eu quero louvar a Deus, evangelista Sara da Igreja Metodista. Eu sou a evangelista Patrícia, deixa o seu like, deixa o seu comentário antes de você continuar assistindo esse vídeo e fica nele até o final, fica comigo até o final. Nós vamos ler aí, Isaías 53, está falando assim: o sofrimento do Messias. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como uma raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores e experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e levou sobre si os nossos e levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, tendo ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desenganados, desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aqui está anunciando, está profetizando a vinda do Senhor Jesus e o que ele ia fazer. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor o fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça alguma. Ele foi colocado no meio dos injustos, né? E ele não cometeu, nem houve engano na sua boca, porém ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, agradou, né? Fazendo-o enfermar para morrer em nosso lugar. Ele aqui está falando assim, ó: puseram a sua sepultura como os ímpios e com os ricos na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça alguma. Nós sabemos, né? Porém o Senhor agradou de moê-lo, fazê-lo enfermar, quanto a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua descendência, prolongará os seus dias, e a boa vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. Meu servo, o justo a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Por isso lhe darei parte de muitos, que com os poderosos repartirá ele os despojos. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Esse é Isaías 53. Isaías 53, gente, tá falando aí, deixa eu dar só uma olhada no resumo aqui, né? Isaías 53. E só para não errar, né? Aqui está falando assim, olha,
como raiz de uma terra seca, expressa a obscuridade da origem do Messias. Ele não tinha parecer para que o desejássemos, não o desejasse, né? Porque muitas pessoas são eleitas, são valorizadas pela beleza, né? E aqui também está falando assim, ele no 53:3, experimentado nos trabalhos para ser o nosso perfeito sumo sacerdote, Cristo tinha que conhecer por sua própria experiência os nossos sofrimentos. E aqui também está falando aqui no 53:4, tomou, levou, dois verbos. Estes verbos significam tomar sobre si mesmo ou carregar como fardo, sendo referências óbvias ao sofrimento vicário. O restante do capítulo fala do sofrimento vicário do servo, enfermidades e dores. Estes substantivos estão relacionados com doença, tanto física quanto espiritual, conforme Mateus 8,17. Ferido de Deus, o sofrimento do servo, Jesus Cristo, é parte do plano providência de Deus. Transgressões e iniquidade são literalmente impiedade e rebelião nossa. O pronome é enfático, ele sofreu não por si mesmo, mas pelos pecados e enfermidade da humanidade. Pisaduras, sarado. Pedro vê nessa afirmação uma referência a Cristo na cruz. 53:7, não abriu a boca, sofreu calado. É uma afirmação de submissão completa de servo. O evangelista Filipe explicou este versículo ao eunuco etíope, levando-o a Cristo, porque quando o evangelista Filipe ele encontrou com esse eunuco, ele falou assim: você está lendo as escrituras, né? E ele falou assim: estou, você está entendendo? Ele falou: como eu posso entender se não tem ninguém que me explique? Por isso que é bom a pessoa ir à escola dominical, né? Então aqui o evangelista Filipe explicou para ele, está lá em Atos 8:32. Jesus Cristo ele veio ao mundo. Aqui é a profecia que está sendo lançada, né? Que depois que aconteceu depois de muitos anos. Aqui está falando assim: nunca fez injustiça, descreve pureza de Cristo, apesar do fato de ter sofrido grande injustiça, conforme o verso 8 aqui, né? Porque os meus deixa eu voltar aqui. Verso 8: da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo de sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do povo ele foi atingido. Não porque ele cometeu alguma coisa, mas ele foi atingido. Aqui é o anúncio profético da vinda do Messias, gente. Nossa, Deus, é muito, né? E no 53:10, a expiação do pecado, a morte de Cristo sobre a cruz foi a oferta infinita pelo pecado, a única oferta que poderia fazer a expiação pelos pecados da humanidade, tá? E no verso 4, né? Prolongará os dias, é um paradoxo à luz da morte do servo. Trata-se de uma referência óbvia à ressurreição de Cristo. Sua posteridade refere-se aos teus remidos. Aquele que confessa Jesus como o único e exclusivo Salvador é lavado e redimido no sangue de Jesus Cristo. Este é o capítulo 53, está anunciando a vinda do Messias que aconteceu. Gente, como que o livro de Isaías é profético, né? Tudo aconteceu. Eu só não vou falar assim, até agora, tudo que nós lemos, até 53, tudo já aconteceu. E olha para vocês verem que se
o rei Ciro, que libertou os israelitas das mãos do, do rei da Babilônia, levou 150 anos para acontecer. E as duas páginas em brancos que tem entre o Velho Testamento e o Novo Testamento representa que Deus ficou 400 anos em silêncio. Então vou pôr mais 400 anos aí. Olha quanto tempo que levou para o Messias vir ao mundo. Mas ele veio, morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia. Agora ele virá para nos buscar. Jesus está voltando, breve Jesus voltará. Amém? Deixe seu like, seu comentário.